Fala galera, tranquilo por aí? Wallace Carlos aqui. Oito! Oitava aula, quem diria, hein? Quem diria? E aulas, olha, parrudas, a gente já passou de 5 horas e meia, quase 6 horas ali de bate-papo. A gente continua então com o nosso curso gratuito, lógico, tá no YouTube, né? Gratuito, de análise de dados com Python e com Pandas. Na última aula a gente viu ordenação, pegar uma base de dados, colocar em ordem, dar uma olhada ali em preenchimento de valores NaN e também resetar a coluna que é criada ali por um índice, né? Então, isso foi tranquilo, tá bem tranquilo mesmo. E hoje a gente vai trabalhar o passo seguinte dessa base de dados, que é localizar ali algumas informações. Isso é muito importante. Imagina lá, vem uma base de dados para você, seu supervisor aí, sua chefia fala, olha, verifica aí, sei lá, vamos utilizar aqui, né? Se o piloto Emerson Fittipaldi está nessa base de dados aí, se ele corre ainda, se ele né? Se ele está na Fórmula 1, se ele está na Fórmula Indy, em que fórmula que ele está, verifica aí. O pessoal do SQL vai saber fazer isso tranquilamente. E o pessoal do Python, sabe fazer? Beleza? Então, vamos já colocar a mão na massa. Recadinho do coração antes de começar o vídeo. Se você caiu aqui, assim, do nada, do além, por acaso, tem 7 vídeos para trás, recomendo. Se você já vem acompanhando o nosso vídeo, muito obrigado. Se você vem colocando realmente a mão na massa, muito obrigado. Se você caiu por aqui, se você chegou aqui, não sabe, está meio perdido, está em transição de carreira, vem com a gente, assiste essa aula, volta lá, pega todas as aulas no batidão e, galera, modo aula. Fecha todas as outras abas aí, Facebook, Instagram, desliga o celular, sabe? Enfim, modo aula. Pega um caderno, abre aí o seu notebook, vai pausando o vídeo. O código não estará em nenhum lugar, a não ser no Medium, né? Já já eu abro a página aqui. A não ser lá no Medium que eu escrevi o ano passado. E essa série é exatamente a série lá do Medium, né? Essa sequência aqui de videoaulas é a minha série do Medium de análise de dados. Então o código não estará em nenhum lugar além de lá e no vídeo. Então aqui você vai pausar e vai digitar. Simples assim. Não vou dar o código para ninguém. Tá lá no Medium, tá? Eu acho que se você não colocar a mão na massa, não vai rolar. Beleza? Recadinho do coração dado. E essa é a minha didática. De novo, né? Então, se você curtiu e tal, faz aquele monte de coisa lá, compartilha, comenta lá e tal, se inscreve, aquele monte de coisa lá. E é a minha didática. Tem gente que gosta e tem gente que não se adequa, prefere outro tipo de didática. Galera que não se adequa, valeu, obrigado pela companhia até então. Se não se adequa, tem professor aí que você vai se adequar, beleza? Galera que se adequa, prazerzaço estar com vocês aqui e vamos botar a mão na massa, beleza? Você está vendo minha tela aí? De sempre, o de sempre, tá bom? Então, Google Colab, tá? É a oitava aula, então, pelo amor, hein? Por favor. Novo notebook. Vamos lá. Até o Google tá meio devagarinho hoje. Conectar. Do lado direito. Do lado esquerdo já vamos dar um nome aqui. Aula 8. Rapaz, quem diria? Moça, quem diria? Criando aqui uma célula de texto para a gente escrever. Notebook de análise de dados. Aula 8. Puxa vida. Shift Enter. A gente joga essa célula para cima. Pega as próximas. A gente vai trabalhar com pandas. Pausa para água. Comentários com hashtag importando a biblioteca pandas. Beleza? Import pandas SPD. Tranquilo, sem novidade aqui. Nossa oitava aula, né? Então, nesse momento você já sabe o que a gente vai fazer, né? Então, oitava aula, deixa eu ver minha cola aqui. Agora é o seguinte.
Quando a gente começa a mexer muito com as estruturas da tabela, da base de dados, do data frame, criar colunas, juntar colunas, tal, o Pandas, por padrão, deixa eu até voltar aqui na célula de cima, ele começa a dar umas mensagenzinhas lá, mais ou menos como warnings que nós tratamos há um período aí atrás. Então, para um trabalho mais profissional, a gente começa a fazer algumas configurações no Pandas. Uma delas é essa aqui, ó. É o pd.set option, tá? E o mode, a gente vai passar um chained assignment. Deixa eu ver se está certinho. Tá. E a gente passa o nome. Nossa, Wallace, o que é isso? Isso daí é o seguinte. Quando a gente estiver fazendo alguma besteira, copiar a coluna, cortar a coluna, tal, juntar a coluna, o Pandas não reclama. Fala, olha, você tem certeza que você está fazendo? Então ele dá uma ignorada. Tá? Grosso modo é isso daí. Para a gente não ter que ficar fazendo cópia especificamente, tá? E para não aparecer para a gente importa o warnings. Se você já viu umas 2, 3 aulas atrás, aquela aula bem grandona lá, a aula da moda que a gente passou bastante tempo fazendo for ali, né? A gente usou warnings lá. Então, eu acho que é a aula 5, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu nem me lembro, deixa eu ver. Aula 5, acho que é a aula 5 mesmo. Deve ser a 5, tá? É a maior aí, você vê aí. É 1h30 mais ou menos. 1h30 de aula, rapaz. Moça. Vamos lá. E warnings. Warnings. Simple filter. E a gente passa o ignore. Beleza? Vamos rodar agora. Isso aqui vai fazer com que o Pandas dê uma segurada, tá? E o warnings também. Tá bom? Para não sair um errão na nossa tela aí. Não é erro, né? Às vezes o erro vai continuar saindo com certeza. Mas às vezes é só informação ali de alguma biblioteca que vai vencer, tal, aquele tipo de coisa lá, tá? Se você passou pela aula 5, você sabe o que eu estou falando. No caso do warnings. Aí a gente vai ler a base de dados. Bom, acessando a base de dados, que obviamente está no meu GitHub. A gente já põe um DF aqui, que é isso que a gente vai tratar. pd.read CSV, porque na última aula, no finalzinho da aula, a gente salvou um arquivo, né? CSV, na realidade, eu já tenho esse arquivo salvo lá no GitHub, mas eu coloquei um to CSV ali para salvar como CSV para te mostrar como você salva, onde ele fica. E para você fazer o download, por exemplo, e colocar no seu GitHub, tá? Se você não viu a aula anterior, então, por favor. Beleza, base pilotos. Vamos procurar essa base lá no meu GitHub. Então, github.com. GitHub deve estar até meio cansado. Pô, toda hora o pessoal procura o Wallace Carles aqui. Bota meu nome ali em cima, dá um Enter. Lá embaixo, ó, Users 1, sou eu. Pô, toda hora ele faz isso aqui. Vamos voltar lá. Wallace Carles, procura aí. Dificuldade, mas quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, até o GitHub aprender. Que difícil. Ai, procurar de novo. Wallace Carles. GitHub. Users. Rapaz, ele não tá deixando, hein? Pronto. Persistência, galera. Você vê que tá tudo certinho. Era só atualizar mesmo, tá? Ok. Lá dentro, arquivos, tá? Repositório de arquivos. E a base será base pilotos. Aqui, ó. Base pilotos CSV e TXT. Deixa eu verificar o porquê que eu coloquei essa.
Deixa eu ver se... Bom, vamos trazer a CSV, né? Acho que a TXT vai ficar para o outro. Exatamente, essa aqui mesmo. Essa mesma. Então tá aqui a base. O que a gente faz? A gente copia o endereço. Cola lá dentro. Ok. E df, tá bom? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tá aí. Então, de 0 a 7, 8 pilotos. Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e tal. A idade tem alguns nãos aqui. A naturalidade, que é a cidade do piloto, também tem valor nan. E a equipe do Max Verstappen e do Schumacher também tem valor nan. Bom, aí é o seguinte. Base pilotos. Deixa eu já subir minha cola aqui. A aula de hoje, a gente vai procurar os dados na base. Poxa, mas eu já estou vendo, porque tem 8 pilotos, né? E se tivessem 8 milhões de pilotos? Tá certo? Então a gente procura, não é? E tem algumas ferramentas para isso. Uma delas, vamos colocar aqui, deixa eu ver que nome que a gente coloca aqui para não ficar muito... query mesmo, vai. Que é consulta, né? Aí o pessoal do SQL fica animadinho para ver o Python com a gente. Base piloto... Opa! É DF, né, que eu passei? Poxa vida, hein? DF é melhor, né? Vai DF. Se eu errar, vai DF, tá bom? Não, a base pilotos. Porque minha cola tá base pilotos. Aí eu vou ficar errando e vai confundir vocês. Base pilotos. Beleza? Tá bom? Esquece def por enquanto. Então, pilotos. É essa base aqui, né? Tá? Aí, a gente vai usar um método, né, para fazer a busca, que é o método query. O método query. Ele já até dali, ó. Já tem place ali, por aí vai. O que a gente vai fazer? O método query, a função, precisa do parênteses. Aí, é uma query mesmo, é uma busca. É uma expressão que a gente tem que passar. Não sei se você viu ali, mas ele dá ali, ó, expressão. Deixa eu botar um Y ali. Ali, ó, expression. E é uma string. Tá? Acho que você está vendo aí. Então, é uma expressão que ele precisa. Como será a expressão? Será a coluna nome igual... Aí, olha só, pessoal, quando eu falei lá atrás que as aspas poderiam ser simples ou duplas, fica ao seu critério. E mais para frente vai ter uma diferençazinha, acho que logo nas primeiras aulas, que na segunda aula eu mencionei isso. Ou na primeira, eu acho. Não, na segunda. Por quê? Bom, o nome tem que ser igual a alguma coisa, né? Eu tenho que olhar aí. Por exemplo, se eu digitar... Deixa eu ver do jeito que eu estou digitando. Se eu digitar Emerson assim, ó, ele vai dar erro, porque o nome Emerson, ele tem que estar numa string, tem que estar dentro de uma aspa também. A questão é que eu já coloquei aspas duplas. Então eu não posso simplesmente chegar aqui, ó, no Emerson e colocar uma aspa dupla aqui e outra aspa dupla aqui. Tá vendo, ó? Ele ficou com outra cor. Deixa eu subir aqui. Aqui, ó. Ele ficou com outra cor. Então, se eu abrir com aspas duplas, dentro eu tenho que colocar aspas simples. Se eu abrir com aspas simples, dentro eu tenho que colocar aspas duplas. Beleza? Vamos lá. Tira essa aspa dupla e bota uma simples. Tira essa aspa dupla do nome do Emerson e bota uma simples. Aí, ó, até o Python já saiu vermelho ali. Beleza? Eu vou deixar com esse espacinho. Não vou deixar não, porque é Python, né? Então,
Mas você vai ver aí que é aspas duplas, nome igual, aspas simples, Emerson, fecha aspas simples, fecha aspas duplas, aspa dupla. Beleza? Bom, depois a gente inverte isso na outra query. Vamos rodar. Ele vai encontrar? Trouxe em branco. E Wallace, esse comando aí tem alguma coisa errada nele. Porque tá Emerson aqui, ó. E o Emerson Fittipaldi. Pô, tem piloto Emerson nessa base. Pessoal que já entendeu. Calma aí, tá? Vamos lá. Outra query. Opa. Outra. Deixa eu dar a dica então para vocês, tá? Essa query aqui vai ser maiúscula. Fica a dica. E essa query aqui vai ser minúscula. Beleza? Então vamos lá. Base pilotos.query. Agora eu vou começar com aspas simples para você entender. O nome vai ser igual aspas duplas. Como que é o nome? Emerson, aspas duplas. Beleza? Então olha só. A de cima eu comecei com duplas e lá no nome Emerson botei simples. A de baixo eu comecei com simples e no nome Emerson eu botei duplas. Beleza? Tá entendendo, né? Bora. Vamos pesquisar. Shift Enter. Ih, rapaz, não trouxe nada de novo. Então, mas tem Emerson aqui, né? Tem Emerson Fittipaldi. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que nós não digitamos exatamente do jeito que está lá em cima. Olha só. Olha aqui, ó. Opa, aqui, ó. O primeiro E do Emerson, ele é maiúsculo. Mas o resto não. Beleza? A gente digitou tudo maiúsculo aqui, ó, query maiúscula. A dica. Certo? A gente digitou tudo maiúsculo aqui, Emerson. E aqui a gente digitou tudo minúsculo. Mas eles são diferentes, são 3 Emerson. Um deles é tudo maiúsculo, um deles é tudo minúsculo, e o outro da base é a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Tem diferença. Beleza? É a tal da caixa alta, enfim, não é? É camel case e por aí vai. Mas a gente pode localizar o Emerson corretamente. Vamos trazer todo o nome dele agora. Aí query assim, né? Só com o Q maiúsculo. Bom, base pilotos.query função nome vai ser igual Emerson Fittipaldi. Beleza? Tá? Do jeitinho que tá lá. Agora a gente tira esse espaço aqui e vamos ver o que ele traz. Show? Toda a linha. Encontrei o cara. Encontrei o piloto. Tá bom? Então, a função query, o método query, você passa a coluna e você passa o nome, né? Enfim, cidade, né? Essas coisas, do jeitinho que está na base. Poxa, Wallace, mas tem que estar do jeitinho mesmo? Não pode estar meio diferente? Né? Vamos ver aqui mais duas funções. Vamos ver aqui. Uma chama isIn. IsIn é uma procura, né? E esse daqui a gente usa como se fosse um lock. Tá? A gente passa... Se você lembra do lock aí, você vai entender. Base pilotos. A gente usaria ponto .lock, né? Mas agora a gente abre uma lista. Tá? E dentro da lista, a gente vai passar a base.coluna, ponto método isIn, até aí nenhuma novidade, né?
base, coluna, método. Não tem novidade. É um método, né? Então, parênteses. Aí, olha a particularidade do isim. Dentro, a gente passa uma lista. É uma lista, tá? E ali, a gente tem que colocar o mesmo nome que está na base. Igualzinho a query de cima. Tem que ser igualzinho, tá bom? Emerson Fittipaldi. Vamos ver se acha. Beleza? Poxa, Wallace, mas você passou 2 modos de trazer a mesma pesquisa. Tem que estar igualzinho, tem que estar igualzinho. Tem que estar. Para essas duas funções, o query e o isim tem que estar igualzinho. Mas se não tiver igual, tá lá, se eu só precisar fazer uma consulta, realizar uma consulta, uma parte do nome, o primeiro nome, vamos lá. Vamos ver. Nesse caso, será o contains. Na realidade, o str e o contains. Assim. Tá bom? Bem similar ao de cima. Bem similar mesmo. Então, base pilotos. Deixa eu até baixar um pouquinho para copiar. Base pilotos. Lá dentro, base, coluna, str, com... Aí, tens, já apareceu. E o contains, eu abro parênteses. Deixa eu sair daqui para você comparar aí os textos. Base pilotos, lá fora, beleza. Aí dentro, como argumento, base pilotos, coluna, str, contains. Dentro do contains, olha no isim lá em cima. Dentro do isim, eu tenho que passar uma lista. Beleza? Dentro do contains, eu não preciso passar uma lista. Tá? E vou passar só Emerson. Nem Fittipaldi vou passar. Porque ele vai ver se contém. Tá certo? É isso que ele vai ver se tem. Né? Ele vai olhar para a base e vai falar: pô, tem Emerson aí? Tem Emerson. Beleza? Show? Tranquilo, né? Tranquilo. Aí é o seguinte. Bom, a gente viu que o isim, aqui, olha, eu tenho que passar isso aqui todinho, né? Tem que ser específico. Então, a gente vai trabalhar agora essa questão específica. Só que a gente vai usar o lock. Beleza? Então, vamos lá. Lock. Base pilotos ponto lock colchete. E aí você sabe, o lock, o primeiro argumento do lock é a linha. Pode ser uma coluna mais voltada para a linha, né? Ou uma condição, tá? Linha ou condição, vírgula, coluna. A gente não usou muito o vírgula coluna até agora, porque eu deixei para cá, né? Então, agora a gente vai usar. Então, olha só. Bom, vamos usar o isim, né? Então, base, pilotos, ponto, coluna, coluna nome, método isin, parênteses, no isim. O isim precisa de uma lista e precisa do nome correto. Emerson Fittipaldi. Tá? Isso ele a gente já viu isso. Ele já traria. A diferença é que agora isso daqui tudo é o primeiro argumento do lock, certo? Ó, base, coluna, método isim. Não tem nenhum problema. A gente pode usar o lock assim. Agora tem um argumento coluna, e é o nome da coluna. Nome da colunidade. Se eu deixar assim, ele vai trazer o Emerson e vai trazer a coluna idade. Então, ele não vai trazer mais, olha o de cima, ele não vai trazer ID, nome,
idade, tal, ele vai trazer o nome e a coluna idade. Na verdade, ele vai trazer a coluna idade. Por quê? Porque eu quero inserir aqui nesse valor num do Emerson um valor. Então eu estou localizando, já localizei o Emerson. Beleza, o que eu faço agora? Eu insiro a idade do Emerson. Beleza? Então eu localizei tudo, localizei. Bom, vírgula. Na coluna idade, que está num, você põe 76. Beleza? Vamos ver se ele fez? Base, pilotos. Olha aí. Emerson Fittipaldi deixou de ser não. 76. Deixa eu só ver minha colinha aqui. Arrastar mais, que são mais dados que eu tenho que ver aqui. Ficou bem grande. Beleza. Tá? O que a gente vai mudar agora? Olha a coluna de cidade aí, naturalidade. Tá não, né? Então a gente tem que fazer com que ele deixe de ser não. Eu vou começar a digitar embaixo, mas aí já eu subo. Então, lock para naturalidade, né? Base pilotos.lock vai localizar o que? A base pilotos.nome.isim. Eu sei que está chegando perto aí da minha foto, do meu vídeo, mas eu já subo. Emerson Fittipaldi. Deixa eu ver se é isso. Agora é o seguinte, deixa eu subir aqui. A coluna é a naturalidade. E a naturalidade do Emerson? Que tá não, né? Mas é São Paulo, né? Então a gente coloca aqui São Paulo. E vamos visualizar a base aí, se ele atualizou. O que você acha? Atualizou, sim ou não? Sim ou sim? Olha lá, Emerson 76 já tinha São Paulo. Show? Beleza? Tranquilo, né? Então, passo a passo, tranquilo, tá? Olha só que interessante. A gente pode ficar passando aqui o valor, mas a gente poderia atribuir uma variável, passar a variável aí como valor. Vamos lá. Lock variável. Lock variável. Lock valor, né? Assim. Eu vou chamar a variável de 78. Beleza? Estou criando uma variável que está recebendo o valor inteiro 78. E aí vamos fazer lá. Base pilotos.lock. O que vai localizar? A base pilotos.nome. Nome.isim. Método. O isim precisa de uma lista. Aonde o nome agora é do José Carlos Pache. Onde a gente vai mexer? A gente vai mexer na coluna idade. E qual que é a idade do José Carlos Pache? Depois você vê no Wikipedia aí. Vai dar um desconto que eu fiz no ano passado. 78. Certo? Base pilotos. Vamos ver a idade do José Carlos Pache. Aqui, ó. A idade está não.
idade não, cidade não, né? Vamos rodar aqui. Opa, vamos rodar aqui para ver. Olha aí, José Carlos Patti, 78. Beleza? Pô, você está fazendo a mesma coisa. Tô. De outro jeito. A mesma coisa de outro jeito. Tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte, fazer um bolo disso daí, né? Vamos fazer bastante. Vamos escrever assim. Variáveis. Tá? Então, vai ter uma variável que vai ser cidade do Zé Carlos Patti, que vai ser São Paulo. Outra variável, equipe do Max, que vai ser Toro Rosso. Outra variável, equipe do Schumi, que vai ser Jordan. Cidade do Piquet, que vai ser Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E idade, do Piquet, que vai ser 70 anos. 70. Shift Enter. Criamos. Tá bom? Agora, tudo izinho. Então, tudo izinho. Beleza? Vamos lá. Base pilotos.lock. Base pilotos.nome.isin, parênteses, colchete, porque a gente precisa de passar uma lista lá dentro. José Carlos Patti. Então, localiza esse nome aí na coluna naturalidade, e o José Carlos Patti vai receber o cidade do Zé, né? Aqui, ó. Certo? Cidade do Zé. Beleza? Vamos lá. Base pilotos.lock. Base pilotos.lock. O que a gente coloca dentro do lock? Base pilotos.idade .isin. Isin, parênteses, lista. Tá bom? Deixa eu clicar aqui fora. Lista. Se for uma string, aspas. Se for um inteiro, não precisa de aspas. Mas o isin, parênteses, lista. Beleza? Pra gente não errar. Então, base pilotos idade isin, 25. 25. Vírgula. E qual coluna a gente vai mexer? Equipe. A gente vai atribuir para equipe de quem? Do Max. Beleza. Subir aqui um pouquinho. Beleza? Base pilotos.lock. Abre e fecha colchete. Lá dentro, base pilotos. Ponto idade. Vamos mexer nessa coluna. Ponto isin. Se é isin, parênteses, colchete. Lista. Tá? Mas é idade, então é inteiro. Então não tem aspas. Qual idade a gente vai mexer? 53. Essa idade, a gente vai trabalhar na equipe do Schumi. Equipe do Schumi. Tá, então, olha só. Ele está localizando na coluna idade quem tem 53 anos.
Quem tem 53 anos, na coluna equipe, vai receber o valor de equipe do Schumi. Beleza? A gente configurou ali em cima. Qual que é o valor de equipe do Schumi? Jordan. Beleza? Continuando. Base pilotos.lock. Base pilotos.nome. Nome. Isin. Se é isin, parênteses, colchete e aspas, porque é nome. Nome de quem? Nelson Piquet. Vírgula. O que a gente vai trabalhar aqui no Nelson Piquet? A gente vai trabalhar a naturalidade, a cidade dele. Naturalidade. Tá? Então, quando o nome for Nelson Piquet, a naturalidade será cidade do Piquet. Certo? Beleza? Base pilotos.lock. Base pilotos. Que coluna a gente vai mexer? Nome. Não é que vai mexer, né? Que a gente vai verificar, né? Isin, parênteses, colchete. Dentro do colchete. Bom, a coluna é nome. É uma coluna de texto? É texto. Então, aspas. Que nome que a gente vai buscar lá? Nelson Piquet. Nelson Piquet. E se o nome for Nelson Piquet, vírgula, o que a gente faz? A gente vai na coluna idade e idade do Piquet. Idade do Piquet. Beleza? Tá? Então, assim, olha como funciona. Base pilotos.lock. O que a gente vai localizar? Bom, você vai localizar a base pilotos coluna nome. E quando o nome isin José Carlos Passe, quando o nome estiver em José Carlos Passe, a coluna naturalidade a gente altera para cidade do Zé. E qual que é a cidade do Zé? São Paulo. Beleza? Igual para todos. Tá? Base pilotos.lock. Bom, ponto lock, né? Então, colchete. Base pilotos.idade. Quando a coluna idade isin, quando ela estiver em 25, quando ela tiver esse valor 25, a coluna equipe vai receber a equipe do Max. Qual que é a equipe do Max? Toro Rosso. E aí segue. Beleza? Vamos dar uma olhada agora então. Base. Pilotos. Olha aí que beleza. Tranquilo? Tranquilo. Sossegado. Então, a gente está localizando alguns elementos e alterando outros elementos. Ok, tranquilo. Colocamos aí todas as cidades, colocamos aí todas as equipes. Show de bola. E as idades, né? Idades, cidades, né? Naturalidades e equipes. Beleza. Agora é o seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho. Você vê que a aula de hoje é query, né? É localização, tá? Vamos criar um filtro. Filtro. Esse filtro vai se chamar filtro idade. E ele vai ser o seguinte, ele vai ser a base pilotos na coluna idade. E aí a gente vai passar uma condição aqui, olha. Maior ou igual a 70. Essa é a condição do meu filtro. E aí é óbvio, né? Como tem uma comparação aqui, eu não poderia usar base pilotos ponto idade, porque ia ter espaço e ia dar erro, né? Vamos lá.
Deixa eu só gerar o filtro. Gerei o filtro. Existe um filtro ali, tá? Filtro idade. Ih, rapaz. False, true, true, false, false, false. Ele está pegando e está verificando, né? Só que é maior ou igual a 70, falso. Só que é maior ou igual a 70, true. Então o índice 1 e o índice 2 são true, maior ou igual a 70 de idade. Vamos ver. Aqui o Emerson tem 76 e o Pat tem 78. Então, legal. Pô, mas o que a gente faz com isso? Aí é o seguinte, base pilotos.where. Nossa, a gente viu query, viu isin, viu contains, viu lock, agora o where. Aonde? Né? Onde? Melhor. Aonde é para onde, né? Onde? Bom, onde o filtro idade. Então, filtra aí para mim, deixa eu ver se eu tenho que colocar só isso. É só isso. Filtra aí para mim onde a idade seja maior ou igual a 70. Vamos ver que resultado que dá. Olha aí. Nossa! Agora que multiplicou num mesmo, né? Agora tem num para tudo que é lado aí. Vamos colocar aqui um where. Mas ele trouxe. Fez o trabalho. Mas meio trabalho meio sujo, né? Tá muito poluído isso daí. Bom, aí é o seguinte, a gente pode chamar o where e o drop na ou na. O que o drop na faz? Dropa o na, tá certo? Então vamos lá. Vai ser base pilotos.where filtro idade ponto, tirar essa caixinha aqui, sai daqui. Nossa, ele não deixa. Opa, vamos voltar aqui. É o mouse nervoso, né? Drop na base pilotos.where, passo filtro idade, tá? Essa condição aqui, essa condição, né? Na realidade, drop na. Vamos ver. Ah, beleza? Então o drop na pegou essa consulta aqui, esse where aqui, e tudo que é na ele mandou fora. Beleza? Show? Pô, mas e se eu quisesse ver ao contrário disso? E se eu não quisesse ver esse filtro aí? Então eu ia ter que entrar filtro menor igual. Não, não. O Python tem um where aqui, na realidade não é where, né? É um mask. A gente já sabe que tem que passar o drop na, né? Com o mask. Então olha só, ficaria pilotos.mask filtro idade ponto drop na. Beleza? Eu vou levantar já. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí. Tá? Então o where ele trouxe a condição, tranquilo. Beleza? E o mask ele trouxe o contrário da condição, como se fosse a negativa da condição. Beleza? Tá? Então, eu não preciso ir lá e inverter a condição. O mask faz isso, tá? Então, numa condição maior ou igual a 70 anos, está aqui ó, a idade 76, 78, 70, maior ou igual. E na outra condição, para baixo, abaixo de 70. O mask faz isso. Beleza? Show, né? Legal. Vamos ver aonde a gente vai agora. Beleza, mais filtros. Vamos pegar um filtro naturalidade, tá?
Então, filtro naturalidade será a base pilotos, né? É a base, a gente só está mexendo uma base por aula, base pilotos, aonde a coluna naturalidade seja igual a São Paulo. Beleza? E o filtro de equipe, vai ser base pilotos, equipe, não é? Igual Toro Rosso. Toro Rosso. Beleza? Naturalidade, equipe. Tá bom? Estou gerando esse filtro. Você já sabe a saída do filtro, né? Como vem. True, false, tal, você já sabe. Agora vamos trabalhar essas saídas. Vamos chamar o where novamente. Então, base pilotos ponto where. Qual condição a gente quer agora? Ou qual sequência de condições? Porque a gente tem 3 condições agora, né? Então vamos trabalhar o filtro idade, pipe. O pipe não é a barra invertida nem a barra normal. Mas do lado do seu botãozinho do Shift, em cima do Ctrl aí, meio diagonal, do lado Z, ele tem um traço reto assim, ó. É o pipe. Você segura o Shift, aperta ele e ele sai lá. Beleza? Ele é o OU. O pessoal do SQL usaria o OR. Beleza? Filtro idade ou filtro naturalidade ou filtro equipe. Ou filtro idade, ou filtro naturalidade, ou filtro equipe. Ou equipe Toro Rosso, ou naturalidade São Paulo, ou a idade, que a gente já sabe. Ponto, drop, NA. Beleza? Vamos ver. Olha aí. Ou. Idade. Poxa, a idade do Senna é 62. Por idade não entraria, mas a naturalidade dele é São Paulo. Show de bola. Fittipaldi pela idade, José Carlos Patti pela idade, o Max pela idade não entra. Pela naturalidade também não, mas a equipe ele entra, Toro Rosso. Beleza? O Piquet já entra pela idade. O Barrichello entra pela cidade, São Paulo. Show? Beleza? E o Mask? E o Mask disso? Vamos ver o que vai voltar para a gente. Vai ser base pilotos. Já já eu subo, tá? O texto. Filtro idade ou filtro naturalidade ou filtro equipe ponto drop NA. Beleza? Certo? Só que agora é mask, né? Não é where. Agora é mask. Vamos ver. Aí. Tá? Então, idade do Lewis Hamilton não entra. Não é maior ou igual a 70. Idade do Schumacher não entra. Então, pela idade, eles não entram. Naturalidade. Pô, ninguém é de São Paulo aqui. Equipe. Ninguém é Toro Rosso. Beleza? Show? Tranquilo, né? Tranquilo. Você sabe fazer, você faz. Simples assim, entendeu? Vai demorar um pouquinho, vai pegar e tal, vai dar um ou outro erro, vai corrigir o erro. Você sabe fazer, acontece. Se não, chat GPT. E aí é um perigo, né? Porque ele pode substituir você. Bom, por último aqui. Ah, não. Ainda não.
deixa eu só passar o where aqui. O where com o... Eu passei com o or, né? Mask com o pipe, né? E o where com o pipe. Opa, exclamação não, pipe. Agora vamos passar com o end. Então, base pilotos ponto where, aonde o filtro é idade e o filtro naturalidade e o filtro... Será que tem algum piloto assim? Acho que não tem. Acho que eu vou errar. Deixa eu colocar o último filtro pipe, porque acho que não vai ter nada assim. Ou o filtro equipe. Porque se a gente coloca tudo end, ele vai filtrando a informação. Eu vou passar aqui só para ver se tem, tá? Mas eu acho que não tem. Esse teste eu não fiz. Então ele tem que ter a idade, tem que ter a naturalidade, tem que ter o filtro, tem que ter a equipe. Acho que não tem. Aí, não tem. Beleza? Tá? Mas se eu tirar o último aqui, que foi o teste que eu fiz, então, idade e naturalidade ou a equipe. Olha aí. Beleza? E é óbvio, se eu passar o mask, ele vai dar o contrário disso, né? Pegou? E vamos passar um outro where aqui, só invertendo agora, né? Tá? Base pilotos.where, porque você alterar o filtro do where, não necessariamente ele se torna um mask, tá? O mask é exatamente o contrário do where, tá bom? Mas vamos lá. Filtro idade ou filtro naturalidade e filtro equipe. Eu acho que esse teste eu fiz. Ponto drop NA e deixa eu subir, já que vocês devem estar quase me vendo. Beleza? Então, no de cima eu fiz end e depois eu fiz o ou. No de baixo eu estou fazendo ou, o pipe e depois o end. Tá bom? Vamos ver. Olha aí. Olha que interessante, quase deu, hein? Emerson, José Carlos Patti, Verstappen, Emerson, José Carlos Patti, Piquet. Quase deu o mesmo resultado. Beleza? Tá? E o mask será o contrário disso, tá bom? Partindo para o final. Água. Aí é o seguinte. Between. O between é uma busca entre valores, né? Entre coisas, entre datas, entre alguma coisa. No caso, eu coloquei valores aqui. Olha só. Eu vou passar base pilotos. Vou tentar localizar dentro da base. O que eu vou tentar localizar? Base pilotos e qual coluna, né? Uma coluna. Coluna idade. Até aqui deve estar meio tranquilo para você. Se a gente fosse fazer um igual a alguma coisa, seria agora. Tá? Então, eu quero localizar a base pilotos aonde? Aonde essa coluna base pilotos idade seja igual à idade, a tal idade. Tá bom? Isso seria o normal, né? Por exemplo, idade igual a 25. Certo? Ele vai trazer o Max Verstappen. Só que no nosso caso aqui, eu não vou passar aqui dentro. Esse segundo colchete está fechando esse primeiro colchete aqui. E esse colchete de dentro é a coluna. Nesse caso, eu poderia até passar o ponto, né? Vamos lá. Between.
E aí dentro do Between eu vou passar dois valores, 25 porque eu quero trazer o Verstappen e 37 de idade porque eu quero trazer o Hamilton. Ah, perdão, só que não é aqui, né? Tá? Então, olha só o que eu fiz. É praticamente um lock, nós não chamamos ponto .lock lá, tá? Então, base pilotos, passamos já, colchete. Primeira informação do base pilotos é a coluna. Eu quero ver a idade. O que eu quero ver a idade? Ah, eu poderia colocar assim, ó, idade igual a 25, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer um ponto between. Between é uma função e dentro dela eu coloco dois valores. E aí eu fecho. Beleza? Deixa eu tirar aqui os espaços. Python, né? Python. Beleza. Ele já passa direto? Já. Tá? Então, pela idade, a gente sabia que ele ia trazer o Lewis Hamilton, 37, e o Max Verstappen com 35. O que acontece no Between? O Between é o tal do menor... ele é inclusivo, né? O valor é inclusivo. Então, assim, você traga valores entre 25 e 37, mas sendo inclusive o 25 e o 37. Então, ele não é excludente. Ele é includente. Ele inclui os valores. Então, você traz o 25 e você traz valores até o 37. Inclusive o 37. Beleza? Esse é o Between. Eu poderia fazer isso de outra forma. Um pouquinho mais técnica, mas vale a pena a gente dar uma sapiadinha ali. Esse daqui eu vou utilizar o E. O E, tá bom? Mas você vai entender. Vai entender. Vamos lá. Base, pilotos, colchete, tá bom? Aí é o seguinte, para não se confundir. Para não se confundir. Aqui em cima, eu trouxe dois números dentro do Between. Embaixo, eu vou trazer duas pesquisas, duas buscas, duas queries dentro de parênteses. Então, vou trazer uma aqui e, porque eu quero os dois valores, outra aqui. Beleza? Uma será o 25 e a outra será o 37. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. E por que eu estou trazendo o E? Para que ele inclua tanto 25 quanto 37, que o Between já traz. Pô, mas o Between é mais fácil. Pode ser, tá? Pode ser mais fácil sim. Bom, o que eu vou colocar dentro desse parênteses aí? Eu vou colocar a minha condição. Base, pilotos, coluna idade, aonde essa coluna seja maior ou igual a 25. Beleza? Sem novidade até aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Base, pilotos, coluna, idade, aonde a coluna idade seja menor, é isso, né? Menor ou igual ao 37. Analisa aí. Então, lá fora, base pilotos. Base pilotos. Colchete externo, tá? Que é esse aqui de fora, ó. Tá bom? Aí eu coloquei dois parênteses e coloquei o E no meio, né? Ó o E aqui, ó. Tá? No primeiro parênteses, eu passei a coluna que eu quero e a condição que eu quero. E no segundo parênteses, a coluna que eu quero e a condição que eu quero. Beleza? Eu vou deixar com espaço. Tá bom? Rodar. Aí. Beleza? Por que não traz tudo Between? Porque às vezes a gente quer ver outras questões, outras comparações.
não apenas de números, tá? Deixa eu arrumar, deixa eu ajustar aqui os espaços. Esse espaço aqui tá bom. Tá bom. Não, esse daqui a gente põe pra cá. Beleza? Tranquilo? E vamos pro finalmente agora. Ah, e a gente poderia utilizar o pipe, né? Então, eu vou trazer o contrário disso, né? Então, aqui, pipe. Já que eu estou trazendo o mask, né, como contrário, vou trazer esse contrário também. Então, olha só. Um pipe, outro parênteses, certo? Base pilotos, coluna idade, maior igual 25. E no outro, base pilotos, coluna idade, aqui fora, menor igual 37. A questão é se ele tem, né? Vamos ver. Olha lá. Quantos pilotos tem? Tem todo mundo, né? Porque é ou. Então, tem alguém maior ou igual a 25? Tem, então traz. Tem alguém menor ou igual a 37? Tem, então traz. Maior que 25 e menor que 37. E como eu coloquei os iguais, ele trouxe tanto o Verstappen quanto o Hamilton. E se eu tirasse os iguais? Se eu tirasse aqui, ó, só para a gente ver o resultado. O que você acha que vai acontecer? O Hamilton ainda... Ué, veio todo mundo. Ah, coloquei maior que 25, né? Verdade, pô. E menor que 37. É, um tá trazendo o outro. Tá bom? O maior que 25. Maior que 25. Traz o Hamilton, que tem 37. E o menor que 37 traz o Verstappen, que tem 25. Boa, legal. Pegadinha, né? Me pegou esse aqui. Não deu pra. Ai, ai. Mas tranquilo. É isso. E agora, saideira, né? O ideal seria salvar essa base de dados. To CSV. Como que a gente salva? Que nome que eu vou utilizar para a próxima aula? Será LDF? Não. Tá com pilotos, né? Base pilotos. Base pilotos.to CSV. Como que eu chamarei? Pilotos. Pilotos.csv. Index igual a false. Beleza? Novamente, ó, aqui não tem nada, tá? Eu vou rodar ele aqui, ó. Vai salvar um piloto CSV. Óbvio, eu já tenho, né? Obviamente eu já tenho lá no meu GitHub. Salvou. Vou atualizar aqui. Aí, ó, piloto CSV. Se quiser fazer o download, clica aqui, fazer download. É a que a gente vai usar no próximo, na próxima videoaula. Beleza? Vou falar aqui com vocês. Tranquilo? Essa foi até interessante, né? Um outro errinho ali. Mas acho que valeu a pena. De verdade, eu não tinha visto muitas vezes a função mask, assim, nem a between para o Python, né? A between eu já tinha visto no SQL, mas a mask eu não tinha visto. Acho que o pessoal ainda usa pouco. Na verdade, eles colocam aquele till que dá a negativa, né, da questão. Depois você pesquisa, tá? Mas tem a função mask, pô, 4 letras. Você digita mask e você vai ter o contrário do where. Lembrando que eles trazem resultado legal quando você dropa o NA, porque naturalmente o where gera NA. Percebe como você vai pegando as coisinhas ali? Muito isin, muito contains, né? Então, assim, dá para a gente ir buscando, dá para a gente ir aprendendo cada vez mais. São funções voltadas para texto, para valores também, né? Tem várias idades aí. Mas eu acho que
está dando um norte para a gente, né? A gente está 2 videoaulas desse fechamento aqui, desse encerramento. Já estamos em ritmo aí de encerramento, né? Mas eu acho que tem valido a pena, né? É claro, não é todo dia que você vai fazer esse tipo de pesquisa. Então, um notebook como esse você tem que deixar guardadinho para consultar, porque você vai esquecer. O lock, a função lock, você vai usar mais vezes, né? Esse recurso. O where, talvez o between, muito difícil. Mas, quando você precisar, você sabe onde encontrar, né? Ou então você tem que ver o meu vídeo de novo, né? Poxa, pessoal, eu agradeço muito mesmo. Já são 8 videoaulas, quem diria, né? Quem diria. Agradeço a companhia aí de vocês. Novamente, mão na massa, mão na massa. A diferença na sua vida será que você sabe fazer. Porque falar que sabe, todo mundo fala, né? O papel aceita tudo, então o currículo aceita tudo. O preenchimento aí do seu LinkedIn aceita tudo. Agora, chamar a atenção de um contratante, postando um outro código assim, escrevendo no Medium, deixando o seu GitHub legal, e na entrevista falar, não, eu sei fazer. Inclusive, a gente pode dropar, pode usar o Mask, enfim, né? O contratante lá de TI vai falar, poxa, o cara sabe, a moça sabe. Eles sabem do que eles estão falando, tá? E de novo, essa é a minha contribuição. Eu escrevi o Medium no ano passado. Eu quis escrever o Medium por uma questão minha, né? E aí chegou no momento de eu colocar isso em vídeo. Não achei que fossem ficar tão grandes assim, porque é muito detalhe, muita explicação. A própria leitura leva bem mais de 10 minutos do texto lá, individual. Então são 10 textos. A gente está falando de 100 minutos, né? Quase 2 horas aí de leitura de texto. Então imagina a gente fazendo o código, né? Mas eu acho que a gente está indo no caminho certo. Então estamos a 2 passos, como diz o cantor lá, né? Lá do Paraíso. Estamos a 2 passos de finalizar aqui. Agradeço demais a companhia. E é YouTube, né? É vídeo. Então você sabe o que você tem que fazer. Então assista, clica, compartilha lá, comenta, tal, manda lá para seus camaradas lá. Então, recadinho do coração. Não desista. Se você chegou até aqui, parabéns. Falta pouco agora para a gente finalizar. É bom sempre a gente iniciar um projeto e finalizar o projeto. E eu diria ali o fundamental. Você é da área, com certeza esses vídeos eles têm ajudado a aumentar ali a sua compreensão, aumentar o seu nível de conhecimento nas ferramentas. Ah, mas eu já sabia. Ótimo, então você revê. Você não é da área, olha, é uma chance assim absurda. Venha para a área, migre de área. Você tem familiaridade com outras linguagens? Aprenda Python. Python é bola da vez. Dificilmente alguém não pediria Python, tá? Porque as conexões com base de dados, com Excel, com Python é muito simples. Você viu, você tem visto, tá? São questões simples. Claro, não dá para saber tudo, né? Eu até mostrei em algumas aulas anteriores. E se eu não souber, como faz? Você abre o navegador, pandas, where e vê lá o que sai. Pandas, mask, vê o que sai, por aí vai. Eu vou deixar os links que eu acessava, eu parei de colocar, as aulas ficaram grandes, né? Então não dá muito tempo de ficar entrando em página ali. Não é esse o foco, é mostrar código, mas eu vou colocando nos comentários ali. E de novo, galera, agradeço mesmo e que tenha servido aí de alguma forma para o pessoal que tem acompanhado. Beleza? Sucesso, a gente se vê na próxima. Grande abraço. Até mais.